Pessoal, estamos voltando aqui, né? Vamos começar uma live agora às 17 horas com James, um gestor do futsal do Jack Crona, sul do país. Ele que é uma referência na gestão, acabou de entrar aqui, já vamos inserir ele na live. Sobre futsal brasileiro, o James que é supervisor administrativo e de marketing do Jack Crona Futsal. E já tem uma longa carreira aí, começou essa carreira dentro das quadras e hoje transformou num gestor do futsal brasileiro, dessa equipe que nos últimos anos tem feito excelentes temporadas, sempre chegando aí. Obrigado, viu, Fábio? O Fábio estava na outra live e voltou aqui, realizando sempre excelentes temporadas. James, prazer te receber aqui. Fiz o contato com você pelo WhatsApp, né? E convidei você a estar participando conosco desse momento. Conforme eu já te expliquei um pouco, nós temos feito um trabalho relacionado à área da capacitação, com foco no futsal, aqui em Minas e também em São Paulo. Devido à pandemia, a gente criou esse projeto de lives e estamos conseguindo aí avançar, visitar as equipes. Já tivemos aqui Magnus, já tivemos Tubarão, já tivemos Pato, Minas, Confederação Brasileira de Futsal, hoje com o Paulo Ladeira, tivemos também com o Reinaldo, e Tubarão com o Hugo e com o Fabiano. Então a gente tem conseguido atrair uma turma boa, o Bernardo da Liga. Na próxima semana nós estaremos aqui com o Alexandre da Liga também. Nesse final de semana com Bateria e com Iguita. Então, nós estamos trazendo uma turma boa para falar um pouquinho sobre futsal e trazer, né, um momento difícil que nós estamos passando, né, James? E trazer... tive o Igor Braga também, o Cisso, foram dos primeiros, Marcelo Rodrigues, então, alguns nomes que a gente não pode esquecer também. Então, queria te agradecer por você ter aceitado o convite, esse desafio, da gente falar um pouco do projeto de vocês aí, que é um projeto muito conceituado. Obrigado desde já pelo aceite. Valeu, Matheus. Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo. Boa tarde para todo mundo, para a galera toda vai prestigiar essa live aí. A gente vai falar um pouco de futsal, um pouco de gestão, de marketing, de transição da carreira, essa coisa toda, né? E fico feliz aí que você esteja envolvido e engajado na linha também da área esportiva. Tivemos aí a grata satisfação de ter jogado contra aí no período aí há um bom tempo atrás, né? Não vamos falar muito para não falar que somos tão velhos já assim, né? mas É show de bola. verdade. É sempre muito legal estar falando de futsal, de gestão e desse desafio que sempre é trabalhar com esporte, com desenvolvimento de esporte, de capacitação, de desenvolvimento, de performance, de excelência, né? Enfim, tudo é um processo bem gigante aí e desafiador. E, James, eu não consegui achar aqui agora, mas eu ia fazer a live com a camisa do Joinville, viu? Eu ganhei essa camisa no ano passado, do Cisso, foi um presente que ele me deu, mas acabou que eu não consegui encontrá-la aqui nessa correria que nós estávamos com a live. Mas, ô, James, vamos lá, queria que você se apresentasse. Quando você vier aqui em Joinville, eu te dou uma camisa aí, você vai ter mais uma. Ah, tá bom. Vou lembrar disso, hein? Fica tranquilo. Eu vou lembrar disso. Mas vamos lá, quem é o James? Como começou a carreira lá atrás de atleta? Conta um pouquinho sobre a sua história aí. Você que jogou aqui no Brasil, foi um atleta muito conceituado, também teve experiências, teve passagem na seleção, teve experiência fora do país. Vamos, antes da gente entrar na área da gestão aí, falar um pouco da sua carreira como atleta. Legal, Matheus. Eu comecei lá atrás, né, como todas as crianças ali, com 13, 14 anos ali, que sonhavam em ser atleta profissional, em ser jogador de futebol ou de futsal, né? Eu sou natural de Blumenau e como Blumenau na época não tinha uma equipe tão desenvolvida e forte a nível de futebol de campo, aí acabei indo para uma peneira de uma escolinha
na empresa Sulfabril. E aí a história é muito louca, porque, na verdade, na época a empresa tinham vários colaboradores e nem todos os colaboradores receberam o convite para levarem seus filhos a essa escolinha. E, no caso, a minha mãe não tinha recebido. Minha mãe, que trabalhava na época na Sulfabril, mas uma amiga dela recebeu. E o filho dela, por coincidência, o filho dela não gostava de esporte, não tinha essa vivência com o esporte, e a amiga da minha mãe deu o bilhete para fazer a seletiva para minha mãe. Coisa de história, assim, de filme, né? De coisa meio louca. Histórias que fazem a coisa acontecer, né? Exatamente, cara. E aí, pô, eu já aficionado, jogando bola todos os dias na frente de casa, enfim. E aí eu fui para essa seletiva, acabei sendo selecionado, graças a Deus, aí pelo Serginho, que na época ele foi meu primeiro treinador e até hoje é um grande amigo. Foi, na época, um formador do meu caráter, da minha personalidade, junto. Ajudou e contribuiu, né? Como um irmão, como até um pai, enfim. Apesar de eu ter pai, mas ele me compartilhou aí nessa formação, que eu acho que o professor tem uma grande responsabilidade, né? De formação. Grande papel. Grande papel, exatamente. E aí aí acabei seguindo, aumentando as categorias aí, subindo para juvenil, já juvenil jogando adulto, né? Eu acho que essa é uma grande, na nossa época ali, era uma grande sacada, você ser mais novo e jogando uma categoria superior, te dava uma maturidade, uma maturação mais rápida, criando um pouco mais de experiência e de casca mesmo, como a gente chama no nosso linguajar, né? E aí fui seguindo jogando adulto, mas ainda juvenil, e aí saí de Blumenau desde ali quando eu tinha 20 anos. Aí fui para Tupé, joguei várias equipes, enfim. Aí cheguei jogando na equipe joguei no Internacional de Porto Alegre também, joguei na Asbac de Brasília, jogando em Jaraguá, jogando em Pomerode, Blumenau, Timbó, na região toda ali que a gente ainda juvenil jogava adulto, né? E jogando os torneios da região, que eram torneios pegados e que te dava esse lastro, né? E aí chegamos aí dava uma casca, né? Pegava os caras joguinho mais osso aí que a gente tinha aí. O sul do país tem essa característica, né, James? De ter um jogo mais dinâmico e também mais pegado, né? Mais pegado. E isso, na época, não tinha essa padronização que hoje praticamente total, de que tem uma quadra de 40 metros. Ali era quadra de 32, 30 metros, 34, e o bicho pegava, né? Então eu digo assim, ali, para jogar em quadra pequena assim, não é para qualquer um conseguir jogar, né? Lógico que as regras eram outras, né? Mas foi muito bacana, foi uma transição bacana de tamanho de quadra também. Enfim, aí chegamos aí na seleção, cheguei a jogar em Jaraguá na época da Malve, aí jogamos aí aí eu fui para a Espanha, joguei no Valência da Espanha. Você chegou a jogar naquela época da Malve num projeto bem audacioso, né, James? Na verdade, eu estava no início desse projeto, né? Eu saí de Jaraguá ali na época de Jaraguá em 2005. Eu saí em 2004, na metade do ano, quando eu fui para a Espanha, em Valência. Voltei em 2005 e aí conquistamos a Liga Nacional. E depois eu fui para Monte Silvano, na Itália. Aí, quando eu fiquei um período na Itália, não foi um período grande por conta de uma parte burocrática. E aí, na sequência, eu voltei para o Brasil e vim direto para o Jack Corona Futsal já na época, isso em 2006. E aí, segui jogando até 2011, final de 2010 e início de 2011. Em 2010, eu me formei em Educação Física. E aí, por conta de um convite para poder estar também junto na parte administrativa da equipe, eu assumi a supervisão técnica. E aí segui também fazendo o curso de pós em gestão e marketing esportivo, fiz curso de coach também, enfim. E aí, depois de 2017, ali, com a conquista do título ali, a gente
direcionou para a parte de gestão e marketing esportivo, de gestão e marketing ali com o projeto, porque começou a ter adquirir um corpo bem significativo, bem grande, e a gente teve que começar a distribuir mais o staff, aumentar para que a gente pudesse deixar, como você mesmo frisou, que a equipe conseguisse sempre estar disputando os títulos das competições que ela vinha a disputar. Então, essa é um pouco da minha carreira aí. Antes da gente entrar na parte... E só para concluir ali, aí, infelizmente, assim, eu acho que é o ápice de todo atleta é chegar na seleção brasileira, né? Eu vinha conversando aí uma semana atrás, o mais importante de chegar na seleção brasileira é você se sentir e trabalhar sempre como um selecionado, como alguém que está lá na seleção, mesmo que você não esteja, mas que você se sinta selecionado, esteja no mesmo patamar de quem está lá, né? Então, claro que a hora que você chega na seleção brasileira é o ápice, né? É a conquista, uma realização de um sonho, é a concretização de um sonho, e felizmente eu consegui atingir esse sonho, e para mim foi uma sensação prazerosa, tanto que agora até a semana passada eu achei umas fotos ali, estava mostrando para meu filho, e ele, pô, o papai jogou na seleção. Eu disse, pois é. Quando ele ficou feliz pra caramba, né? Então, essa é um pouco da trajetória da minha carreira aí, hoje na parte da gestão de marketing, dentro da gestão e marketing do projeto. James, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi sua experiência na Europa, né? Assim, a gente sempre teve os principais atletas do país sendo captados pelas equipes estrangeiras, né? E você foi para o mercado, Itália, Espanha, que eram os centros naquele momento, né? Como que foi essa experiência fora do país? Foi sensacional. Existe assim um pouco o europeu tem um pouco do que é um pouco da estrutura do que é o campo, né? Uma estrutura um pouco mais bem desenvolvida para o atleta, né? Cheguei lá e o atleta que serviu a seleção brasileira, ele tem atinge um outro nível de receptividade, né? Lá eles chamam que jogador que serviu a seleção brasileira ou a seleção do seu país é um jogador internacional, que chama, que dá um atendimento diferenciado. E eu acho que nada mais justo para quem lutou tanto e chegou a um ápice de uma realização, de um sonho de estar vestindo a camisa do seu país, né? E assim, enfim, os campeonatos, a intensidade do campeonato é muito mais baixa do que a nossa, né? O nível de competitividade também, mas mesmo que estivessem jogadores que, com toda a qualidade que tinham, lá se jogava sempre só de sábados ou domingos, né? Então, o jogo, a questão tática, a parte do desenvolvimento do jogo muito mais, um pouco mais lento. Nosso jogo muito mais disputado, mais dinâmico, mais rápido e com grande diferença, assim. Tipo, eu tive lá e voltei para o Brasil para jogar na época aqui. Para você ter ideia, eu fiquei um ano fora e quando eu voltei assim, quando eu estava no Brasil, uma das virtudes minhas é de ter uma capacidade física muito boa. Eu fiquei um ano fora. Quando eu voltei o pior do time fisicamente. Como o teu organismo se condiciona a um nível mais lento, mais baixo, né, com menos intensidade. E aqui exigia 110%, né, 150%. Então, fora que o calendário aqui ele é atropelado, né? Exatamente. Eu falei, putz, eu estava aqui e era atropelado, não conseguia não dava para pensar, tinha que acelerar o negócio. E até engraçado, porque essa semana a gente surgiu os vídeos aí do Mundial de 2005, lá em Portugal, na Espanha, e a final entre o Inter, no que está na época, e a Malvi. E a gente acabou perdendo de 3-2, e foi bem na sequência, quando eu voltei da Espanha, vim para o Brasil, eu estava 3 ou 4 meses só no Brasil, e como dá diferença física, assim, de você conseguir... Eu falo bastante isso, quando a gente tem jogadores que venham para a equipe, a gente coloca assim, que no mínimo tem que ter uma transição de 6 meses aí de readaptação. Porque é outro nível de intensidade de jogo, de
de desenvolvimento tático, enfim. O James, e aí eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que assim, você até começou a contar ela pra gente, que você foi fazendo um paralelo da questão da capacitação que você sempre buscou e também junto com a carreira de atleta, você fez o curso de educação física, pós-graduação em gestão. Como que foi essa fase, quando você chegou e falou, olha, agora eu não quero mais, eu vou fazer a transição. Eu vou sair de dentro das quadras como atleta. Como que foi essa preparação e como que foi essa logística, né? De ter uma mudança bastante impactante, né? Podemos dizer assim. Como que foi? Como que isso aconteceu? Na verdade, assim, Matheus, essa transição, ela é um processo gigante, porque que quando eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física ainda atleta, ainda jogando. Então, é muito difícil você conseguir compartilhar o estudo. Hoje você tem estudo à distância, hoje o EAD vem salvando todo mundo para uma capacitação. E a gente simula, né? Quer dizer, hoje você só não faz um curso, não se especializa porque você não quer, porque tem todas as condições, as ferramentas, né? E na nossa época ali não tinha, era presencial e era prático, então era bem difícil. Então, essa transição, ela ficou mais clara a partir do momento que eu me formei em Educação Física. Então, eu já tinha aí 37 para 38 anos, sofria bastante com dores articulares, né? Tanto dor na coluna quanto dor no joelho, mas me sentia bem fisicamente. E na época, no 2011, quando eu fiz essa transição, foi em decorrência de uma conversa com o diretor do departamento de técnico na futsal hoje, que é o Valdir Krotman, e ele me conversando e entendendo que de repente eu poderia estar junto à parte administrativa, o que eu achava. E como eu já tinha planejado que em 2011 eu iria parar de jogar, em decorrência dessas dores, desse desconforto, eu acabei aceitando e antecipando um pouco mais esse meu processo. Então, na minha cabeça, já estava bem mastigado, ou seja, já estava bem claro. E só teve a antecipação. E como a gente coloca assim, como eu parei de jogar, estava na parte de supervisão técnica, mas estava ali vivendo esse mundo de jogar, viagem, então essa transição acaba sendo menos traumática, eu acredito. E na sua concepção, né? Por que não ser técnico e sim gestor? Porque você tem uma história muito rica em relação à parte técnica do jogo de futsal, né? A sua expertise, inclusive você foi atleta da seleção. E por que você optou esse caminho da gestão e não ser treinador de futsal? Então, Matheus, na verdade, quando eu entrei na faculdade, meu pensamento era uma especialização para poder ser treinador, né, ser técnico. Mas eu acabei, no decorrer do meu curso de Educação Física, eu acabei me descobrindo também ali na parte de marketing, de gestão e de marketing esportivo. E eu achei que era uma demanda que poderia, um nicho de mercado que poderia ser desenvolvido e sair um pouco daquele que todo jogador que parava de jogar ia ser treinador, né? E eu acho que eu tinha uma característica também de uma boa facilidade de parte de comunicação e comercial, e aí eu acabei indo para esse lado do marketing, né? Aí entramos aí na parte de administrativo e marketing, mas assim, lógico que me sentia muito embasado para também poder seguir uma carreira como técnico, né? Mas o caminho Pensa para o futuro? Oi? Pensa para o futuro? Na verdade, hoje as minhas especializações elas vêm mais na parte de gestão e marketing. Eu fiz esse curso de coach, então eu quero também utilizar essa minha expertise com relação àquilo que eu desenvolvi e essa minha experiência enquanto ex-atleta nessa gestão de marketing. E também eu acredito que essa parte de coach esportivo ela é bem bacana, bem legal.
porque você conseguir implantar o coach, desenvolver o coach junto com a tua expertise, daquilo que já vivenciou, é um caminho bem mais encurtado, que eu posso estar identificando algumas coisas por ter já vivido situações parecidas, né? Um exemplo que eu vou te dar é tipo assim, justamente naquilo que eu falei nessa transição quando eu voltei da Espanha. Eu estava conversando com um atleta esses dias e mais uma conversa informal, não era coach, não era nada, era só uma ligação por telefone. E ele falando das dificuldades que ele sentiu quando ele retornou para o Brasil. Então, eu digo assim, eu tenho esse facilitador por ter algumas experiências e isso acaba sendo um facilitador, né? Então, eu acho que assim, a transição, esse direcionamento para a parte de gestão foi mais em decorrência da que eu achei que naquele momento era um outro caminho para seguir. Correto. Ô, James, e assim, você está numa equipe que é uma equipe, a gente pode dizer, uma equipe vitoriosa, né, que tem diversas conquistas e também sempre fazendo uma excelente pré-temporada. Queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar aqui nos outros conteúdos, sobre esse projeto que hoje você faz gestão. Na verdade, assim, a equipe ela tem sempre a responsabilidade de trazer sempre grandes nomes de empresas junto ao projeto. Então, por isso que a gente se preocupa muito em sempre ter uma equipe competitiva, né? Hoje a gente tem uma estrutura muito bem montada, desde da parte da direção e vindo até todos que integram a equipe, né? Do staff, enfim, todo mundo tem esse sentimento intrínseco de que quem vem para o Jack Corona Futsal hoje ele tem uma responsabilidade de jogar ou tão bem ou fazer tão bem o seu trabalho quanto fazer em outro lugar e aqui, porque aqui a gente tem uma trajetória vitoriosa, né, com o ápice no ano de 2017 onde a gente ganhou tudo, mas que já merecia ter vencido há muito mais tempo, né? Mas perdurou e não tardou e chegou, tardou mas chegou e infelizmente a gente teve aí um ápice de várias conquistas. Então, o projeto é isso, a equipe ela se faz com muita responsabilidade e com respeito às marcas que estão dentro do projeto. E, James, vocês têm uma particularidade, de como algumas outras equipes, poucas equipes têm no futsal, que é um patrocinador forte, né? Porque o que a gente vê hoje, a realidade do futsal, ela é bem diferente, né? A gente tem uma dificuldade de entrada de novas empresas dentro do futsal e às vezes acontece ou surgem projetos específicos com a duração curta, né? A gente já viu isso em outros projetos que surgiram no país, disputaram inclusive liga, mas quando passou um determinado tempo esse projeto encerrou. E essa parceria que vocês têm hoje com a Crona, ela é permanente, né? Ela já é de algum tempo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho até mesmo para valorizar essa parceria no futsal. Sem dúvida. Quanto mais você consegue fidelizar o patrocinador, melhor que o teu projeto vai andar, né? A Corona, ela iniciou como uma patrocinadora, né? Ela iniciou como uma patrocinadora, depois ela virou gestora do projeto, quando a equipe virou Corona Futsal. E depois, em 2015, ela voltou a ser uma patrocinadora. Então, a equipe voltou a ser Jack Corona Futsal. Hoje a Corona é o patrocinador master da equipe, né? E que a gente busca sempre mostrar que o marketing esportivo é uma excelente ferramenta para desenvolver e fortalecer a sua marca, né? Mas aí é daquilo que a gente estava falando antes, né, Matheus? É a responsabilidade de montar sempre uma equipe competitiva. Não quer dizer que você vai ganhar, mas é da forma que, se você não ganhar, é da forma que você perdeu, né? Ou da forma que você deixou de ganhar, né? Então, assim, essa é a grande responsabilidade, um compromisso de estar trazendo sempre com orgulho as marcas, se desenvolver, porque cada atleta ele tem que saber que as marcas que estão ali e considerar cada patrocinador, cada marca que está ali no uniforme, direto ou indiretamente, ele é um investidor, né? E todo investidor ele quer um retorno, né? E é dessa forma que a gente trabalha.
e incute na cabeça dos atletas, né? Então, o atleta hoje ele tem que ter essa consciência, essa responsabilidade de saber qual o produto, né? Hoje a Corona é tubos e conexões. O atleta tem que saber o que a empresa faz, o que ela vende, o que ela desenvolve. Então, isso faz parte porque ele tem a rede social dele, ele também tem as ferramentas particulares dele que vão estar desenvolvendo e fortalecendo ainda mais o projeto, né? Então, é mais ou menos por aí. Mandar um abraço para o nosso amigo Ronaldo, James, aqui de Minas, né? Sangue bom, meu Conheceu, bruxo. tive a oportunidade de conviver com ele um pouquinho no ano passado no Lendas do Futsal aqui no jogo entre Atlético e Minas e esse Sim. cara é 10, gente boa demais. Falei com ele semana passada ali nesses jogos da seleção, a gente foi junto para Tailândia e ele postou uma foto ali, deu muita risada junto e é muito legal. Ô, James, Legal. e Mandar um caminhando abraço também dentro. pro Algemir aí também, o Algemir que é um grande amigo aí e além de amigo, ele sempre foi um grande investidor e parceiro nas aquisições de novos parceiros aí para o projeto, que é aqui de Joinville e está acompanhando a gente aí. Show de bola. Ô, James, e dentro dessa linha, né? Como fazer essa engrenagem caminhar? Como fazer uma gestão de uma equipe de futsal que hoje disputa liga, disputa as competições aí que são pesadas no sul do país? Como é isso? Como é desenvolver esse projeto? Então, Matheus, na verdade a gente busca também desenvolver e estruturar as nossas categorias de base. Porque, como você mesmo colocou, a gente tem muitas competições e em muitos jogos do ano, há alguns anos a gente já vem utilizando dessa forma, o Sub-20 joga a competição do time principal, né? Não joga todas, mas jogam algumas partidas, né? Além de ter aqui em Santa Catarina tem a Copa Santa Catarina, e que ajuda aquilo que a gente falou anteriormente ali. Quando eu era juvenil, eu já jogava adulto, né? E hoje a gente estimula a equipe da base a jogar as competições que conseguem jogar pela equipe adulta, né? Seja ela a Copa Santa Catarina ou às vezes até mesmo os Jogos Abertos, que conta com o patrocínio da Prefeitura de Joinville aqui, que tem esse compromisso sempre, porque os Jogos Abertos é uma competição muito forte dentro do estado. E aí acaba a gente, como coincide muito as datas dos jogos com o afunilamento da Liga Nacional, que chega ali nas quartas, semifinais, as datas dos Jogos Abertos coincidem, aí é o Sub-20 que vem jogando. Então, eu acredito que é um pouco disso, de a gente também ser mais assertivo em contratações de jogadores que possam estar rendendo sempre na sua melhor performance e também no investimento da base ali do Sub-20 para que eles possam estar compondo a equipe em momentos que a gente necessita, né? Só para tu ter ideia, hoje a gente tem mais de 6 atletas que subiram da base e estão na equipe principal. Então, já estão incorporados dentro da filosofia de trabalho, já estão dentro do processo. E isso é uma economia, porque tu acaba tendo um investimento menor também já com a maturidade do atleta dentro do projeto. James, dentro dessa leitura, né, de fazer um alinhamento com a base adulto, fazer esse movimento de renovação de um plantel, que isso também acaba que reduz custos, né? Temos que ser inteligente e ter essa visão. Você faz a renovação. Como é executar um planejamento aí na formação de uma equipe de futsal? Quais os principais pilares desse planejamento? Então, na verdade, assim, até o Eric está aí entrando aí dentro da nossa live aí. O Eric é o treinador do Sub-17 e Sub-20 hoje, né? Já que o Daniel subiu como treinador da equipe principal. Então, assim, mandar um abraço para ele e dizer que os pilares dentro do nosso projeto, daquilo que a gente faz, é o entendimento e a responsabilidade do que o projeto hoje se faz. É um projeto com transparência, um projeto com determinação, é um projeto buscando sempre aí valorização das marcas, né? É um projeto que tem que ter incorporado essa filosofia de que a equipe ela é maior do que tudo, então a gente tem que
ter a responsabilidade, transparência e credibilidade. Eu acho que esses são os grandes pilares para se desenvolver um projeto. Você sabe que por isso que a gente considera sempre o patrocinador como um investidor, porque só dessa forma ele vai entender e a gente vai conseguir mostrar para ele que a gente tem que dar retorno. Não só de visibilidade, mas criar outras formas de desenvolver. Não só a parte de retorno de mídia, mas entender o que a tua empresa hoje, que investe dentro do Jack Crona Futsal, o que eu posso oportunizar, o que eu posso trazer, além da marca, além do desenvolvimento e fortalecimento da tua marca, mas também de business, alguma coisa de negócio. Então, assim, essa expertise que a gente tem para poder desenvolver. E isso é uma necessidade, né? Porque acaba que você transforma, né, James? Você cria um elo de ligação muito forte e você transforma, correto? Exatamente. E aí você fideliza, aí você incorpora e traz para dentro do projeto. Porque o investidor, o empresário que ele é um investidor, ele entender que é o investimento que ele vai fazer dentro do projeto, e a gente traz ele para dentro também, para ele entender o processo, para ele entender o treinamento, para ele entender o processo de desenvolvimento que existe dentro da equipe, do andamento da equipe, enfim, para que ele se sinta parte, porque ele se sentindo parte, ele também se sente com poder de decisões ou de envolvimento, para que cada vez mais ele se fideliza, né? Igual a gente fala assim, tem que ter esse envolvimento, né? É investimento com envolvimento, aí a gente consegue fidelizar. Ô James, e aí você até já falou um pouquinho sobre a base, estruturando, fornecendo os atletas da base para o adulto, e como que vocês, por exemplo, fazem a montagem do elenco hoje, ano a ano, como que vocês têm feito esse trabalho de construção de uma equipe que sempre está nas disputas e sempre está, como você diz, na cabeça das competições que participam? Então, Matheus, hoje quem está nessa parte de captar jogadores, está nessa frente, é mais o André, que é o supervisor técnico hoje da equipe, junto com o Vitor e o Valdecir, e com o treinador também, né? Então, é dessa forma que claro, se eu sou consultado, eu dou as minhas considerações também, enfim. Mas, assim, pelo que a gente tem da filosofia de trabalho do projeto, a gente tem como identificação da performance, claro, que é o primeiro, do que direciona, da especificidade daquilo que ele atinge, mas também da personalidade, do caráter, do envolvimento, né, de tudo que é um apanhado de situações ou de características que vai fazer com que ele venha para dentro do projeto, né? Então, é dessa forma que a gente faz, a gente vai buscando, assim, é o que eu já fazia na época quando eu estava à frente disso, e hoje é o André, junto com o Vitor, com o Valdecir e hoje com o Daniel, que montam essa questão técnica, mas embasado nessa filosofia que é o direcionamento do projeto, que é o alicerce do projeto, que é essa questão de transparência, de credibilidade, de performance também do atleta, mas também junto com o caráter, com a parte extra-quadra que faz grande diferença naquilo que a gente quer desenvolver, porque a gente está carregando grandes marcas dentro do projeto, né? Hoje a gente tem grandes patrocinadores que sempre tem que ter essa responsabilidade. Ô James, isso é uma parte da receita para o Crona sempre tá, e o Jack Crona sempre está nessa disputas, né, de forma competitiva das competições? Eu acredito que sim, porque, na verdade, para você montar a equipe para o ano anterior, para o ano seguinte, a gente ali por junho, a gente já está buscando um entendimento dos patrocinadores para que exista lá em outubro uma renovação e que já deixa a gente tranquilo para a gente já iniciar renovações com as quais os atletas que nos interessam ficar e na busca de novos jogadores, novos atletas para se incorporarem ao projeto do ano seguinte. Então, esses pés, eu costumo dizer assim, ó, a Crona sempre foi todos os pés do projeto, né? Quando ela era master, quando ela virou gestora, e hoje ela é o master novamente,
mas hoje a gente tem mais pés para sustentar o projeto. E essa é a grande, eu acho que a grande virtude do projeto hoje é ter também outros pés que deem sustentação. Porque aí você começa a também mostrar para a própria Crônica que ela tem também outros pés e ela pode se manter como uma patrocinadora e aí o clube, sim, trazer todo o retorno de investimento como a gente vem fazendo. E quais os desafios, né, que você, como gestor, tem na rotina aí desse projeto? Cara, os desafios são vários, né? No país nosso, assim, de estar desenvolvendo, estar trazendo sempre os recursos para cada vez mais criar inovações. A gente trabalha muito forte a parte de marketing aqui, eu, o Vitor e o Juliano. O Juliano é o assessor de imprensa, o Vitor cuida da parte da gestão, mas também tem uma expertise muito grande na parte de imagens, de fazer artes, enfim. Então, e também tem toda o conhecimento da parte administrativa, ele é formado em administração. Então, assim, a gente usa muito essa parte das redes sociais para desenvolver e fortalecer ainda mais, né? Então, os desafios são diários e a gente busca toda hora tentar criar, inovar, porque o que faz hoje, amanhã amanhã talvez não seja tão bom, precisa estar desenvolvendo e melhorando. E a gente busca esse conforto diário entre nós mesmos para que a gente possa estar desenvolvendo e fortalecendo cada vez mais as marcas. Então, o desafio é diário. E aquilo que a gente entende que cada vez mais... E aí, aquele compromisso que eu falei para ti, é da gente fidelizar o investidor e trazer novos investidores para eles entenderem que tem seriedade, tem transparência, né? tem seriedade, tem objetivos de fortalecer cada vez mais a marca. Então, sem dúvida, são situações bem desafiadoras, mas é do dia a dia. Ô James, e hoje, né, assim, num contexto geral, como que você vê o produto futsal? Tirando o Jack Crona, como que você vê como um todo, né, a modalidade, assim, qual que é a sua visão que você tem? Eu estou muito embasado naquilo que a Liga Nacional nos passa e principalmente o canal da Sport TV nos passa como dando feedback e retorno de mídia. Eu tenho clara e evidente a certeza de que hoje o produto futsal ele só fica atrás do futebol que é unânime, o concurso não tem comparação com nada. Agora, as outras modalidades, tirando o futebol, eu tenho certeza que hoje o futsal é o principal produto que a Sport TV ou que as mídias hoje entendem e veem como uma grande ferramenta, um grande produto para se desenvolver as marcas. A gente tem aí de retorno de mídia e retorno do que a Sport TV nos passa, que hoje o futsal tem o maior nível de audiência tirando o futebol. Então, isso nos deixa bem satisfeitos e felizes porque a gente tem um produto, tem um canhão na mão e a gente tem que saber desenvolver e fortalecer, né? Então, isso se torna uma ferramenta para mim, no caso, né? Que estou na parte de marketing, para poder explorar isso na parte comercial e trazer novos investidores. Ô, James, e você falando sobre essa questão da valorização do produto do futsal, né? Vai muito dentro de uma linha que a gente conversou recentemente com o Lavoisier, e ele fez questão de tratar isso, de valorizar o produto futsal, né? Porque a gente percebe que muita gente fala mal do produto, fala que o produto está ruim, que o produto perdeu isso, e os números, os dados estatísticos apresentam uma outra realidade, né? Dentro dessa visão, você acredita que até na questão de captação de novos patrocínios, isso é importante? Já aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo Rodrigues, que acabou de entrar na nossa live, e o Vander Carioca, que é um cracaço. Mandar um abraço para o Marcelo também, para a galera, para o Vandão, meu bruxo. Dizer assim, na verdade, é aquilo que o Marcelo Rodrigues fala muito disso também, agora que acabou de entrar, sobre o produto, né? Que o produto é muito forte. Então, isso é um facilitador e é uma grande ferramenta para a gente explorar. Né? A gente tem que ter essa expertise, essa inteligência de utilizar o futsal hoje e principalmente a gente orientar e educar os nossos atletas a falarem cada vez melhor, cada vez ter uma facilidade de comunicação, usar as redes sociais e na hora de falar o nome dos patrocinadores, falar o nome, enfim, utilizar a exposição
da pessoa, do atleta, da melhor maneira. Então, assim, é o que a gente sempre fala, a gente tem um produto nas conversas, essa conversa de gestão de marketing, ela é muito isso com a parte do atleta, porque ele tem o ônus e tem o bônus. Então, ele tem o bônus de ter esse glamour todo dele, mas ele tem o ônus também e a responsabilidade de que ele tem que ter uma melhor comunicação, ele tem que ler, ele tem que ter outras maneiras de se aperfeiçoar, de melhorar a sua capacidade cognitiva, né? Porque ele que está se expondo, ele é um produto e ele tem que entender isso. E ele estando melhor, consequentemente, ele vai estar melhor para o clube, para a gente explorar as marcas. E aí, cada vez mais, o produto futsal vai ser muito bem falado. O James, até dentro dessa linha, né, nós sabemos que nesse momento, principalmente, nós temos utilizado muito o mecanismo das plataformas digitais. Porém, isso já é uma realidade dentro da gestão de qualquer projeto esportivo ou até em outros segmentos. As redes sociais hoje ela tomou uma proporção muito grande e é um caminho sem volta. Ela, na verdade, ela vai só aperfeiçoar cada vez mais. E vocês têm um projeto bem interessante aí, né? Que vocês fazem um trabalho muito bem consistente e vocês utilizam muito bem as redes sociais. Qual que é a importância dessas redes sociais hoje para captar novos patrocinadores? Ela é fundamental. Hoje é a realidade, né? Hoje, nós temos hoje a Sport TV, que é o canal que tem exclusividade de transmissões da Liga Nacional, que é a maior e melhor liga nacional, a liga do mundo, sem dúvida nenhuma, mais competitiva, não tem dúvida disso. Então, assim, a gente tem o grande retorno que a Sport TV nos passa de fortalecimento e desenvolvimento da marca dos patrocinadores. Mas aí a gente tem que buscar outras ferramentas para desenvolver e fortalecer cada vez mais, né? E felizmente, a gente tem uma equipe muito competente, né? O Juliano e o Vitor fazem muito bem feito isso, e a gente confabula constantemente para a gente criar sempre novas situações. E a gente entende que a ferramenta as redes sociais é mais uma ferramenta para estar divulgando as marcas, para estar desenvolvendo e fortalecendo as marcas. Então, assim, hoje todas as empresas também as têm, também elas utilizam. Então, dessa forma, cada vez mais a gente busca dentro dessa... E aí vai voltando aquilo que eu falei para ti, Matheus, assim, da gente criar... acho que a rede social, eu acredito muito nisso, de que a rede social é uma ferramenta para... criar, além de desenvolver a marca, que a TV fortalece muito, que aparece a sua marca evidenciada na televisão, onde todo mundo prestigia, mas a rede social ela tem um papel bem importante, que é desenvolver aquilo que eu falei anteriormente para ti, de criar business, criar negócio de maneira mais impactante, mais rápida, né? Então, assim, a rede social ela tem um alcance muito forte, muito grande, e muito random, muito rápido, né? E muito dinâmico. Então, a gente tem que ter essa expertise, e a gente está com uma equipe muito bem preparada para desenvolver e utilizar essa ferramenta. O James, e além dessa ferramenta do marketing digital, vocês também utilizam quais mais propriedades, né, no marketing esportivo para atrair esses possíveis clientes, esses possíveis patrocinadores para serem apoiadores dessa grande equipe aí no sul do país? A gente tem aqui a gente tem alguns núcleos, assim, a gente tem patrocinadores, a gente tem um processo de amigos do Jack Corona Futsal, que são investidores com cotas menores, mas a gente dá o mesmo retorno de mídia, a gente dá a mesma exposição. A gente tem hoje uma parceria com a NSC, que é o canal aqui do grupo Globosat, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação de estar desenvolvendo e entender qual é o nicho de mercado de qual investidor. Né? Então, assim, hoje a gente tem os amigos é mais regionalizado. Então, a gente tem essa responsabilidade de trazer retorno, trazer negócios para esses amigos que estão aqui por perto. Entendeu? Então, assim, a gente tem esses núcleos. A gente conta aí com os nossos amigos do Jack Corona, que são os sócios do amigo do Jack Corona Futsal, que é o sexto jogador. Então, a gente tem hoje... A gente fechou o ano de 2019 com 540 sócios.
Então foi uma marca muito expressiva, muito bacana. E Qual que é o ticket médio hoje? Qual que é o ticket médio hoje, James? não entendi a pergunta. Qual que é o ticket médio hoje que esse sócio torcedor Hoje paga, hoje contribui? 35 e 45 reais. Hoje é o que a gente tem aí de cota de amigos do sexto jogador. Aí a gente conta com uma área VIP, que é uma coisa que a gente é precursor isso dentro das equipes, eu tenho certeza, que é a gente colocar uma área VIP para o sexto jogador. Então, hoje ele paga uma cota a mais para ter essa área VIP. Então, o que acontece? A hora que ele vem para o nosso jogo, a gente entende que o jogo, a partida de futsal, ela é um espetáculo, é um entretenimento, é um evento. E aí a gente criou que ele venha para o ginásio uma hora e meia antes, a gente criou um Open Food, então ele vem, come de graça, já dentro daquela cota de investimento maior, ele só paga a bebida. Então a gente fez com que aí trouxe essa integração tão grande de vinda de sócios e a gente acabou trazendo uma receita bem significativa para o projeto. Vocês criaram um diferencial e tanto, né? Porque vocês já têm uma torcida, que é a torcida pertinente ao futebol, vocês têm a qualidade técnica da equipe de futsal e agregou isso, assim. Eu já vi algumas apresentações de jogadores de vocês, que vocês criaram não um entretenimento, eu acho que eu vou mais além. Eu acho que vocês criaram um verdadeiro espetáculo, eu acompanho vocês. Eu já vi. E a gente busca bem isso, Matheus, assim, de criar esse espetáculo, de criar um grande evento. E hoje o nosso evento, o nosso espetáculo é um evento familiar, onde hoje o nosso público hoje é muita mulher que vem, muita criança. Então, os 50% do nosso público hoje é mulher que acompanha o evento. Mas é porque é um ambiente sadio, um ambiente tranquilo, é um ambiente que eu posso tá indo com a minha família sem problema nenhum. Então, a gente teve esse compromisso, né, essa responsabilidade de trazer cada vez mais o envolvimento para que o torcedor prestigiasse e fidelizasse. E criar essas ações aí, que a gente fez uma parceria com uma empresa, que é a Giga Eventos, que faz uma parceria para a gente poder ter todos as luzes, a fumaça, aquela loucura toda que a gente faz, para trazer cada vez mais o espetáculo e trazer cada vez mais os torcedores para dentro do ginásio e também para o telespectador quando o jogo é transmitido pela TV. Ô James, e hoje você que já esteve dos dois lados, né? Você como atleta e você também hoje como gestor, como que você vê a evolução técnica do jogo de futsal dentro do Brasil? É um processo constante essa mudança, eu acho assim, cada vez mais a gente está se exigindo do atleta uma capacidade cognitiva. Cada vez mais o jogo está sendo mais pensado, mais articulado. Cada vez mais, eu digo assim, nós temos hoje assim toda a equipe, hoje praticamente todas as equipes de Liga Nacional, certeza, mas a maioria das equipes dos campeonatos estaduais aí, das suas regiões, tem um preparador de goleiro, tem um preparador físico bom, então assim, tem um preparador de goleiro bom, então assim, cada vez mais as especificidades estão maiores, são melhores. Então hoje está mais difícil de fazer gol, porque cada equipe tem um preparador de goleiro, consequentemente o goleiro está mais bem preparado, né? Então exige uma capacidade. Por que eu falo dessa capacidade cognitiva? Porque o atleta exige dos atletas de linha para querer fazer mais gols, entender como aquele goleiro age, como aquele goleiro reage, né? Porque só chutar por chutar você não vai fazer gol, porque hoje a maioria dos goleiros são bons, são bem treinados. Então, consequentemente, exige que os jogadores de linha estejam cada vez melhores. Então, esse é um processo. A questão tática, o desenvolvimento tático vem se desenvolvendo cada vez mais. E tem excelentes profissionais aí atuando e fora de ação também. Mas eu digo assim, hoje exige muito mais a capacidade cognitiva do atleta, dele se desenvolver, dele buscar uma melhora dele. E esse é o grande trunfo de que o atleta ele tem que buscar essa melhora. Ô James, e assim, né? A gente está, infelizmente, encerrando aqui, porque foi um bate-papo muito rico. Eu queria saber o que
que vocês estão planejando aí? Nós sabemos que a Liga, nós já tivemos contaveiro aqui com o Bernardo Cacheta, eles estão se movimentando, criaram um comitê de emergência, né, para discutir os melhores cenários, né, de acordo com a realidade de cada estado e de cada equipe. Como que vocês estão tratando nesse momento a pandemia, a questão da parte física dos atletas, e o que vocês esperam após esse período? Bom, Matheus, primeiramente dizer que é sempre uma satisfação aí, foi muito legal estar nessa live aí. E agradecer aos nossos patrocinadores aí, a Crona, a Opa Beer, a Sicredi, a Urbank, a Prefeitura de Joinville, a Mais Transportes. São empresas que dão toda a estrutura aí para que o projeto se desenvolva da melhor maneira, né? E então, te dizer assim que está todo mundo fazendo praticamente a mesma coisa, que é fazendo o seu treinamento em casa, né, tendo esse cuidado, esperando algumas determinações atendendo mais a parte do governo do estado aqui também, que decretou até o dia 31 de maio sem atividade nenhuma, mas a gente acredita que isso vai ser antecipado. Então a gente espera que tudo isso passe, se desenvolva da melhor maneira. Lógico que a gente se preocupa muito para que tenha o cuidado maior com a saúde, né, com a preservação e antecipação dessa preservação da saúde, né, da gente conseguir antecipar todos os cuidados. Então, na verdade, o nosso projeto é esse, que a gente consiga ter o menor impacto possível, porque impacto já se está tendo, né? Seja ele financeiro, seja ele técnico, físico, e a gente vem nessa preocupação da gente ter uma perda menor, né? Ser impactado de uma maneira menor, e aí a gente pensa muito nisso, porque o abalo, que o desgaste emocional também é muito forte. Então, porque nós estamos numa rotina que ninguém nunca esteve, né? Nem numas férias, onde você está num momento mais ocioso, mas tem livre acesso a ir e vir a hora que você quiser, da forma que você quiser, visitar quem você quiser. E hoje não, né? Hoje a gente tem essa determinação de ficar em casa, de ter esse isolamento social. Então, é diferente, já está tendo um impacto bem significativo e a gente busca impactar o menos possível, se estruturar, se solidificar, buscar compartilhar também aquilo que você falou, já conversou com várias entidades aí, e a gente vem dessa forma também, trocando experiência, trocando um pouco desse feedback de cada um, para a gente poder minimizar o prejuízo. Prejuízo todo mundo já está tendo, mas a gente vai tentar minimizar e que logo essas já esteja mais aberto, mais transparente, para que a gente possa desenvolver, porque é o que a gente quer fazer. Tá livre para poder, os jogadores para poder treinar, a gente para poder trabalhar na parte comercial, enfim, e que todo mundo tenha voltado à sua rotina de vida e que a gente tenha muito sucesso. Agradecer aí a oportunidade, esse momento contigo, um prazer estar falando mais com você. E a gente está disponível aí, à disposição sempre quem quiser, no meu Instagram aí, que é o James Futsal. E também eu tenho o meu Instagram, que é o J2 Trade Business, quem quer conhecer um pouco mais aí dessa parte do coach também. James, prazer conversar com você. Foi excelente a nossa live. Você nos enriqueceu bastante com conteúdo aí de ponta sobre o futsal, tratando sobre planejamento, gestão, ações, ativação no marketing esportivo, case que para muitos projetos aí, eu tenho certeza que irão contribuir. Nós deixaremos essa live na TV Levi Sports no YouTube, para aquelas pessoas que perderam ela na íntegra, poderão assistir por lá. Queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho no Jack Crona, te desejar sucesso na sua carreira profissional e também na equipe, e espero em brevemente estar com você aí, fazer uma visita, ou você também, quando vier jogar aqui em Minas, a gente possa se encontrar e bater mais um bate-papo. Foi um prazer imenso te receber, agradecer o pessoal aí que acompanhou, mandou as mensagens. Muito obrigado, James. É isso aí, obrigado a você também. Manda um abraço para toda essa galera que entrou aí, a gente acabou não conseguindo. Ronaldão aí, a Gabriela, todo mundo aí que entrou e mandando aí um abraço para todo mundo. Eu tenho certeza que foi uma oportunidade de expor um pouco mais de tudo que a gente acredita e quer desenvolver. Um grande abraço, Matheus. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Com Deus.